Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Live FJU. Estou aqui com o Igor e com a Leandra hoje, que vão compartilhar a história deles com a gente. Aquilo que a gente sempre faz. Todos os dias a gente traz jovens aqui para que vocês possam conhecer a história deles e conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Força Jovem, quem sabe se identificar com alguma coisa que aconteceu, que está acontecendo com eles, para que você também possa ser ajudado, para que você também possa desenvolver o seu talento, encontrar uma galera legal. A gente chama de família, né? A família FJU, tá bom? Então não sai daí não, a gente já volta já já. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail pra gente, fala aí, @forçajovemuniversal.com. Fala aí, você, fala aí, @forçajovemuniversal.com. Esse é o nosso e-mail, você que quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, compartilhar a sua história com a gente, você pode ficar à vontade, tá bom? Acesse as nossas redes sociais e que, se você não conhece sobre o Força Jovem, tem muita gente que olha essas letras aqui e vê FJU, o que significa FJU? Talvez você assista esse programa aqui todos os dias e não sabe o que significa. Significa Força Jovem Universal. É o grupo de jovens da Igreja Universal. Para você entender um pouquinho mais sobre quem nós somos e o que nós fazemos, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, a gente já volta já já para conversar com eles. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. Um lugar com amigos de verdade. Pessoas que acreditam em você e com uma alegria que nunca acaba. Sim, esse lugar existe e está mais perto do que você imagina. Onde você pode conhecer e desenvolver os seus talentos. O Cultura respira arte, tanto na música, dança, como no teatro. Você é do Team Atleta? O esporte tem diversas modalidades como futebol, vôlei, artes marciais e muito mais. Para seguir em frente é preciso superar o passado. E para isso existe o projeto HELP. Precisa de ajuda? Entre em contato. E o Mídia faz a cobertura de tudo o que acontece por aqui, com vários vídeos, fotos e artes. Mas essa galera também gosta de agitar, com vários eventos ao longo do ano. Luau FJU, Mega Dance, Curta FJU e Mega Help. Com muita música, dança, diversão e mensagens de força e motivação. Além dos grandes eventos, temos encontros semanais, como o Encontro Jovem, aos finais de semana, e o Algo a Mais, com ensinamentos práticos para a sua fé. A FJU Night é uma madrugada inteira com tudo que a gente mais gosta: amigos, alegria e uma oportunidade de mudança de vida. Todas as nossas ações impactam mais de 1,5 milhão de pessoas a cada ano, através de mais de 60 mil voluntários. Só no Brasil, são mais de 200 mil integrantes e estamos presentes em mais de 130 países. Depois de tudo isso, só está faltando uma coisa aqui: você! Acompanhe as nossas redes sociais ou procure um polo da FJU mais próximo. Você já teve um encontro? Com certeza já. Bom, o encontro pode ser um date, ou um encontro de negócios, ou um encontro com seus amigos para curtir a praia, ou ainda encontrando aquele objeto perdido. Mas também pode ser uma mudança de vida. Todos os finais de semana temos um Encontro Jovem. Aqui você encontra verdadeira alegria, paz, amigos que se importam com você e aprendizados únicos que te levam a uma vida melhor.
sem contar as atividades culturais e esportivas que rolam eventualmente. Tudo isso em um polo FJU pertinho de você. Encontre acessando forçajovemuniversal.com ou em nossas redes sociais oficiais. No Encontro Jovem, a gente se encontra. E aí, eu te encontro lá? Voltamos com a live FJU. Então vamos lá, vou começar com a Leandra que está aqui com a gente, lembrando a todos que nós estamos nessa semana especial, a Semana Santa, que vai terminar nesse domingo, que inclusive a gente vai estar terminando também o jejum de Daniel. Se você é aquele tipo de pessoa que não vai à igreja, então pelo menos na Semana Santa, tira um tempinho para buscar a Deus, para você se conectar com Ele. Todos os dias dessa semana nós estamos tendo reuniões especiais, desde domingo passado, que foi o domingo de Ramos, até esse domingo agora, que é o domingo da ressurreição. Então vale a pena você separar um horário. Amanhã pode ser a sexta-feira santa, você pode estar conosco numa universal mais próximo de você. Você sabe que foi o dia em que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Não é verdade? Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o nosso sofrimento. Então, se você o considera, vale a pena você buscá-lo. É isso aí, porque se tem uma coisa que vai agradar a Deus, é a sua presença na casa dele para buscá-lo. Isso aí agrada a Deus, não é chocolate, ovo de Páscoa, isso aí vai mudar a vida de ninguém. Pode ter certeza disso. Então, coloca aí no seu calendário, amanhã, sexta-feira santa, a gente vai ter a reunião no sábado, nós vamos ter o domingo da ressurreição, para que você possa se aproximar de Deus, tá bom? Vamos lá então conversar com a Leandra, não é isso? Sim, senhor. Tá com quantos anos hoje, Leandra? Eu tenho 22. Você é da onde? É daqui de São Paulo mesmo? Sou de São Paulo. Nascida, criada? Sim, senhor. Já saiu de São Paulo alguma vez ou nunca? Não. Nunca saiu? Não, senhor. Então tá aqui desde o começo, desde Sim, senhor. que Desde a minha nasceu. infância. Desde que eu nasci. E no Força Jovem você está há quanto tempo? No Força Jovem tem 6 anos que eu tô. 6 anos. Sim, senhor. E você chegou na igreja quando era criança, conheceu depois, como é que foi? Isso, eu cresci na igreja, né, bispo? Desde novinha, eu sempre fui pra igreja com os meus familiares. A minha mãe, ela sempre me instruiu ao caminho do Senhor Jesus, né? Pra não errar lá na frente. Mas desde novinha, eu sempre sofria muito, né? Porque desde pequena eu via vultos, eu ouvia vozes, eu tinha medo do escuro, eu não conseguia dormir sozinha. E das poucas vezes que eu dormia sozinha, de madrugada eu acordava e ia dormir com a minha mãe. Eu cresci somente com a minha mãe, o meu pai ele viajava muito, né? Então ele era muito ausente na minha vida. Mas eles eram juntos ou separados? Eles eram casados. Casados. Isso, casados certinho. E eu cresci só com a minha mãe. Quando eu era bem novinha, o meu pai ele se relacionou com outra pessoa e ele teve um outro filho, né? E esse meu irmão, ele tem 1 ano de diferença da minha idade. E ele acabou confessando pra minha mãe que ele tinha se relacionado com outra pessoa. E ela aceitou, né? E continuou com ele. Seguiu daí em frente, né? Mas ele continuava viajando. O quê? Caminhoneiro? Não. Não, ele trabalha com obra. Então, ele sempre tá fora. E ele ficava muito tempo fora. Tinha vezes que ele via 1 dia pra casa, ficava 2 e voltava a trabalhar de novo, né? Só que ele era muito ausente. E as poucas vezes que ele estava em casa, ele sempre estava ocupado com outras coisas. Então, ele dificilmente me dava atenção, né? E eu sentia muito essa ausência dele. E devido a isso, desse fruto de outro relacionamento dele, esse meu irmão, ele sofreu um acidente. E eu e minha mãe, a gente já conhecia a fé e a gente começou a buscar pelo meu irmão, né? Para que Deus colocasse a mão sobre a vida dele e não acontecesse nada pior com ele. E continuamos, né? Só que eu era muito rebelde quando eu era pequena. Eu cresci na igreja, mas eu não gostava de ir pra IBI. Eu só ficava no salão e eu era muito rebelde mesmo. Eu tirava a minha mãe do sério. Então, eu dificultava muito a vida dela. Porque eu era uma criança rebelde, eu não gostava de estudar. Quando eu ia pra escola, eu chorava. Então, ela tinha que me levar embora de volta, fora que ela trabalhava. Então, eu tinha que ficar com a minha avó, com as minhas tias, né? E, devido a isso, eu não conseguia ficar sozinha. Sempre que eu tava sozinha,
eu via algo ou eu escutava algo, então eu não ficava sozinha em casa. Minha mãe, ela trabalhava muito, então quando ela chegava, ela tinha que fazer os afazeres de casa, né? E a gente seguia assim. Durante um tempo, na vida da minha mãe, ela ficou doente. E uma tia minha veio morar com a gente para ajudar ela nessa questão de casa, né? E devido a essa doença dela, ela ficou muito debilitada. E eu ajudava a minha tia com os afazeres de casa. Só que minha mãe já estava muito debilitada, então ela ficou internada durante um certo tempo. E o meu pai, ele veio conversar comigo, né? Ele falou assim, se sua mãe chegar a falecer, o que você vai querer fazer? Você vai querer ficar com a sua avó, que morava perto da gente, ou você vai querer ir embora comigo? Consequentemente, eu falei pra ele, não, eu quero ficar com a minha avó, né? Porque eu já era acostumada a ver ela todos os dias. E não fazia muito sentido eu ir com ele, porque a gente não era tão próximo, né? Então, eu fui morar com a minha avó. Minha mãe chegou a falecer mesmo e eu fui morar com ela. Só que na casa da minha avó era tudo diferente, né? Porque na casa da minha mãe era só eu e minha mãe. E na minha avó, não. Eu tinha minhas tias, que têm a idade um pouco semelhante da minha. Então, a gente brigava muito, muito, muito. E eu comecei a dificultar a vida da minha avó. E os problemas que eu tinha foi só se prolongando. Porque eu continuava vendo vulto. Eu continuava escutando vozes. E eu não dormia. Eu não dormia sozinha. E continuei assim. Minha avó, ela também era da fé. E ela me levava para a igreja. Continuava me levando para a igreja, só que eu era muito rebelde. Então, eu dificultava a vida de todo mundo. Eu provocava minhas tias. Eu dificultava a vida da minha avó. E pela ausência do meu pai, o meu avô me criou como filha. Então, quando eu chegava a dar uma aprontadinha, ele sempre passava ali a mão na minha cabeça, né? E foi assim, eu continuei dificultando a vida delas, né? Só que chega um certo tempo da nossa vida, né? Quando eu cresci na igreja, tive todo esse processo, só que aquilo não me preenchia, porque eu me interessava por tudo que tinha no mundo, né? Eu queria fazer as coisas que as outras pessoas faziam. Eu olhava e falava, poxa, mas ele é tão feliz fazendo isso, e eu queria fazer aquilo, né? Então, na minha adolescência... Você pensava que eles eram felizes? Pensava que eles eram felizes, né? Na minha adolescência, eu já comecei a olhar para o mundo com outros olhos, né? Então, eu via as pessoas beber e falava, nossa, isso é legal, né? Porque se eles fazem isso e eles são felizes fazendo isso, eu também quero fazer. Então, escondido, né? Porque a minha avó não sabia de nada. Eu fazia tudo escondido. Então, eu comecei a beber com algumas amigas escondido. Eu fumava narguilha ali escondido, mas sempre ali no oculto, porque ela não sabia, né? E ela sempre falava pra mim, não, você não pode ser assim e tal, porque você conhece a fé. E ela falava também que eu não podia guardar nenhum ressentimento pelo meu pai. Só que eu tinha muito ressentimento por ele, porque ele não cresceu comigo. Então, eu sempre guardei isso dele, né? Eu tinha um sentimento por ele. E das poucas vezes que ele ia me ver, eu dificilmente ficava com ele. Eu ficava ali 5 minutinhos com ele, mas depois eu saía, porque a gente não era muito próximo, então a gente não tinha assunto. Eu não deixava de amar ele, mas eu não conseguia ficar muito próximo dele, porque a gente não tinha assunto, né? Então, durante um tempo, a minha avó, ela teve que se mudar de uma cidade para outra. E eu já era ali, tava na igreja, mas eu tava aquela adolescente afastada, né? Você tá na igreja, mas você quer fazer tudo que é errado. E eu fazia tudo escondido, né? Então, minha avó acabou se mudando. Quando ela se mudou, eu não ia mais pra igreja. Eu me afastei de vez. Eu comecei a trabalhar, né? Eu trabalhava perto de casa. E as minhas tias, elas gostavam de sair. Então, automaticamente eu ia com elas para alguns lugares, né? Continuava bebendo, continuava fumando, só que aquilo não me preenchia. E devido a isso, eu tinha um vazio muito grande. E eu era uma pessoa muito triste. E eu tentava preencher esse meu vazio com bebidas, eu já cheguei a experimentar cigarro, né? Mas nada daquilo me preenchia. E nem as saídas. Às vezes eu chegava em casa, eu chegava triste e eu não dormia. Eu comecei a ter crises de ansiedade recorrente. Então, à noite, ela era um tormento pra mim, porque eu chorava sem parar. Eu passava a madrugada toda chorando, eu ficava com falta de ar, eu não conseguia dormir. E quando eu dava aquela cochilada, eu sempre acordava vendo alguma coisa. E tinha também paralisia do sono. Então, todas as vezes que eu ia dormir, eu falava, pô, eu não posso dormir, porque senão eu vou ter paralisia do sono. E então eu não dormia. Eu ficava a madrugada toda acordada. E quando dava assim, de manhãzinha, eu dava aquela cochilada, mais coisa rápida. Então eu trabalhava e ia praticamente virada, né? Porque eu não conseguia dormir. E eu fiquei muito ruim por causa disso.
Eu parei de me alimentar, então eu fazia tudo isso, né? Parei de me alimentar, eu não conseguia me alimentar direito e eu ia trabalhar assim, né? Fiquei muito debilitada. E um certo dia, um tio meu, que eu tinha muita consideração por ele veio passar um tempo com a gente em casa. E ele ficou coisa assim de 1 semana. Ele ficou a gente bem próximo, brincando, tudo. E eu tinha ele como pai, né? Porque eu cresci com ele. E a gente marcou de fazer um passeio em família. Aí eu fui pra casa de uma das minhas tias. E nisso eu fiquei lá uns 3, 4 dias. E ela pegava e falava, não, fica aqui, depois a gente leva. Nisso, eles saíram pro passeio que a gente tinha marcado de fazer. E eu tava na casa dessa minha tia, então eles foram sem mim, né? E quando eu voltei, eles não estavam em casa. Então eu fiquei lá, assim, né? E algumas horas depois, a gente recebeu a notícia que ele tinha falecido, né? E eu tinha muita consideração por ele. Então eu falei, poxa, se eu tivesse ido, poderia ter acontecido comigo, né? Eu nunca tirei aquilo da minha cabeça. Só que ali aumentou os meus problemas, porque eu não conseguia dormir. Então, todas as vezes que, tipo, o pouco tempo que eu tava ali, eu sonhava com ele e eu ficava desesperada, né? E eu fui pra casa de uma das minhas amigas, nesse meio tempo, e ela me fez um convite pra mim voltar a frequentar, né? E me libertar daquilo. Eu aceitei o convite dela e fui indo, né? Quando eu estava na casa dela, era um ambiente assim de paz que eu conseguia dormir quando eu estava com ela. Mas sozinha eu não conseguia. Então eu fiquei um certo tempo na casa dela e depois eu voltei. E eu decidi me entregar por completo, né? Eu voltei para a igreja, eu me batizei e aí começou o meu processo de libertação, né? Porque o diabo ele falava na minha mente. Então, eu decidi fazer tudo diferente. Nesse tempo, pouco tempo depois que eu me batizei, né, veio a Fogueira Santa. E eu tinha algumas coisas que eu tinha comprado do meu próprio dinheiro. Então, eu falei assim, eu não quero fazer o meu sacrifício de nada que me deram. Eu quero fazer do que eu tenho, que foi conquistado com o meu suor. Então, eu sacrifiquei tudo que eu tinha mesmo. Vendi, eu tinha muita vergonha de falar, de tudo. Então, eu decidi vender algumas coisas na rua. Uhum. Fui vender algumas coisas na rua com a minha amiga e gerei o meu sacrifício. Aí, eu subi no altar depois, né, com o meu sacrifício. E 1 mês depois, eu recebi o Espírito Santo. O que mudou em você desde aquele dia? Tudo. Eu sou uma pessoa completamente diferente, né? Hoje em dia, eu tenho paz, eu durmo muito bem, né? E mudei. A Força Jovem te ajudou? Sim, muito. Como? Eu fui muito bem acolhida no Força Jovem, né? Teve uma obreira que ela começou a me ajudar. E o Força Jovem, ele distraía também, né? Nesse meio tempo que eu estava passando por esse processo. Conseguiu perdoar? Sim, senhor. Conseguiu? Sim, senhor. Hoje você faz o quê? Trabalha? Tá fazendo o quê? Eu trabalho. Trabalha. Isso. E você participa do Força Jovem aonde? Em Itaquaquecetuba, no Jardim Odete. Isso. Né? Qual o dia do encontro jovem lá? Lá é sábado, às 4 horas. Sábado, 4 da tarde. Isso. Você falou do Espírito Santo, né? Olha só o que diz a palavra de Deus. Talvez vocês não entendam, quando você ouve a gente falar Espírito Santo, você tem que receber o Espírito Santo. Você vê que todos os testemunhos que a gente traz aqui, a condição é que eles tenham recebido o Espírito Santo. Se receberam ou não, eu não sei. Aí a gente confia, a gente crê no que eles falam e a mudança que a gente consegue ver. Mas essa é a condição principal para alguém poder vir dar o testemunho. Tem gente que já fez coisas terríveis, que roubou, que se prostituiu, viciado, traficava, tem gente que já matou. Tem outros que não, que cresceram na igreja. A pior coisa que eles fizeram foi, sei lá, ser viciado em bala, mas não é bala de droga, não é bala mesmo, bala de caramelo e tal, aquele que soltava pipa no ventilador, né? Então, tem vários que vêm aqui e não tem um passado tenebroso como os outros. Melhor ainda, porque não sofreram tanto quanto os outros. Mas a condição é que a pessoa tenha recebido o Espírito Santo.
Porque esse é o nosso maior objetivo. Ele diz aqui, olha só o que Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então ele estava falando com a igreja em Roma, com os cristãos de Roma. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, esse tal não é dele. Então ele diz, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quer dizer, não tinha como Paulo saber se o Espírito Santo habitava naquelas pessoas. A gente não tem como ver. Não é uma coisa, por exemplo, eu olho para vocês aqui, eu estou vendo que vocês estão de roupa, né? Eu olho para vocês, eu vejo que você está com óculos, você está usando microfone, vocês estão com sapatos. A gente consegue ver isso. A gente não consegue ver o que está dentro da pessoa. Então Paulo está dizendo, se é que vocês têm, que o Espírito Santo habita em vós. Mas se o Espírito Santo não habita em vocês, então essa pessoa não é de Jesus. Isso é muito forte. Então o que caracteriza uma pessoa que é de Deus? Uma pessoa que é do Senhor Jesus? Não é o fato dela ir na igreja. Não é o fato dela não fumar, se drogar, beber, se prostituir. Porque tem muita gente que não faz isso. Que não faz essas coisas. E ainda assim não é de Deus. Então não é o fato dela conhecer a Bíblia, dela participar de reuniões, de participar de grupos. Não é isso que a faz ser de Deus. O que a faz ser dele é que o Espírito Santo habita nessa pessoa. Eu vou ler de novo. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode chamá-lo de Pai, você pode chamá-lo de Senhor, você pode orar todos os dias, você pode ser uma pessoa maravilhosa, que as pessoas gostam, você pode falar de Jesus para todo mundo. Se você não tem o Espírito dele, você não é dele. E se você não é dele, você é de quem? Aí que fica a pergunta, não é verdade? Por isso nós estamos no jejum de Daniel. Por isso estamos colocando toda a nossa força nesses últimos dias no jejum de Daniel, para que você possa receber o Espírito Santo. Agora, para que ele venha sobre você, é uma troca. Ele não vai vir, se você, vem aí, pode vir aí, se quiser, vem. Não é assim. É o seu tudo pelo tudo dele. O Espírito Santo eu diria que é o próprio Deus habitando dentro de nós. É a plenitude de Deus dentro de nós. Só que para isso acontecer, ele tem que ter a plenitude da sua vida. Toda a sua vida nas mãos dele. É você fazer a vontade dele, é você querer agradá-lo, você viver para servi-lo. É uma troca. Você dá a sua vida para ele e ele dá o espírito dele para habitar em você. Aí sim a sua vida muda por completo. Então não é o dinheiro que vai mudar a sua vida, não é a quantidade de pessoas que você conhece, a fama, o sucesso, nada disso. Se fosse assim, a gente não ia ver tanta gente famosa se matando. Tanta gente famosa tirando a própria vida, separados, divorciados, deprimidos. Não é verdade? Então, por isso que a gente sempre pergunta. A gente sempre termina o testemunho perguntando, e aí, como é que foi o batismo com o Espírito Santo? O que é que mudou aí na sua vida? E esse tem que ser o seu objetivo. Talvez você tenha colocado tanta força, esteja colocando tanta força para casar, para abrir o seu próprio negócio, né? Para ficar forte, para mudar a sua aparência, botox para lá, botox para cá. Como é que fala? Harmonização, né? Você tem que harmonizar a sua alma, não é o seu corpo, não, porque isso aí vai passar e vai ficar para trás. Então fica aí a dica para você. Eu não conheço muito sobre o Espírito Santo, para mim é novidade, então vem, você vai aprender. Por isso a importância de você vir na igreja, para que você venha entender, como é que você vai buscar algo que você nunca ouviu falar, que você não sabe aonde achar, como achar. A gente está aqui justamente para te ajudar.
tá bom? Esse final da Semana Santa com certeza vai te ajudar. Inclusive, a gente vai ter o nosso Encontro Jovem também, nosso Encontro Jovem, nesse sábado, Encontro Jovem, às 16 horas, aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás. Você é o nosso convidado para estar com toda a galera jovem nesse final de semana com a gente, tá bom? Sai daí não, a gente já volta já. Obrigado, Leandro. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o Igor, que está aqui com a gente também, que vai contar a história dele. E eu imagino que foi batizado com o Espírito Santo também, não foi? Se não fosse, nem ia começar a falar. Nem estaria aqui. É isso aí. Então daqui a pouco ele vai falar o que aconteceu na vida dele também, tá bom? Sai daí não, a gente já volta. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. 2024 é o ano de tirar os sonhos do papel e dar um passo rumo ao sucesso profissional. O Univer Ensino está aqui para te ajudar a ser a ponte que você precisa para ter acesso à educação transformadora. E atenção, é somente com a gente que você encontra as melhores condições para ingressar na faculdade. Quer saber como se matricular? Então, vem comigo! Acesse univerensino.com e clique na aba Cursos para conhecer todas as áreas de conhecimento disponíveis no Univer Ensino. Aqui você encontra diversos cursos de graduação, pós-graduação e cursos livres nas áreas de marketing, enfermagem, arquitetura e muitas outras. Tudo para você crescer, inovar e se destacar. Já sabe em qual área deseja ingressar? Agora vamos ao cadastro. Após escolher o curso, clique em Inscrever-se. Confirme algumas informações antes de prosseguir. Esteja atento à instituição, curso, cidade, modalidade e turno de sua preferência. E clique em Buscar. Escolha o polo mais próximo de você e preencha os campos com seus dados pessoais. Após finalizar esta etapa, clique em Fazer sua inscrição. E pronto! Você só precisará aguardar o e-mail de confirmação com detalhes para realizar a sua redação. Agora é só embarcar nessa jornada transformadora e explorar o futuro que está às portas. Univer Ensino. Mude o rumo e faça a diferença. Voltamos com a live FJU. Então a gente está de volta. Antes de conversar com o Igor, vamos dar um pulinho lá em Goiânia, falar com o pastor Evandro. Ei, Evandro, tudo bem? Boa tarde, Bispo Celso. Boa tarde a todos. Eu estou aqui com a Wélia, que vai contar um pouco da sua história. Wélia, como era a sua vida antes e como está hoje? Boa tarde a todos. Desde a minha infância, eu cresci com muitos traumas. Por quê? Eu sofri abuso já quando criança, né? E por conta disso, eu desencadeei muitos problemas interiores, trauma, mágoa, eu tinha muita raiva das pessoas, eu tinha muito ódio dentro de mim, eu era uma criança muito frustrada, eu dava muito problema em casa, né? Eu não gostava de ficar em casa, eu só ficava na rua, e por conta disso, eu fui me envolvendo ali com as coisas erradas. Eu já conheci a bebida com 10 anos de idade, um familiar me ofereceu, eu já comecei a beber com 10 anos de idade, né? E nesse período eu morava em outro estado, na Bahia. Foi quando eu tive um problema de saúde e eu vim morar em Goiânia. Eu vim morar em Goiânia e aqui minha família acabou vindo depois, né, para fazer o tratamento. E nisso a gente morou de favor na casa dos outros, depois morou de aluguel. A gente passava muita dificuldade, passava fome. Foi muito difícil esse período da minha infância. Até que a gente foi morar numa favela, numa comunidade aqui em Goiânia, foi onde eu conheci ali as amizades erradas, que é as amizades do tráfico, do crime, da prostituição. Nesse período eu tinha mais ou menos uns 11 para 12 anos de idade, foi quando minha mãe conheceu um homem e ela foi embora, fugiu com esse homem e abandonou a gente aqui em Goiânia. Nisso eu parei de estudar, comecei ali a me envolver mais com as coisas do mundo, as coisas erradas. Aí já comecei a fumar cigarro, do cigarro fui para maconha, loló, bala, até que chegou na cocaína. Eu comecei a cheirar cocaína. Nisso eu me envolvia com muitos homens, tinha relacionamento com muitos homens. Só que eu fazia aquilo porque dentro de mim havia um vazio muito grande. E eu não sabia como preencher aquele vazio. Então eu achava que
ficando com vários homens numa noite ia preencher, usando droga para ocupar a mente, ia resolver o problema que estava dentro de mim. Só que cada vez que eu usava droga, que eu tinha relacionamento com homens ali, que eu fazia aquele monte de coisa ali, ia nas festas, boate, chamava atenção, queria ostentar, cada vez o problema dentro de mim ficava pior. Porque na frente das pessoas eu era a garota popular, que estava chamando a atenção de todo mundo, que atraía a atenção dos homens para mim, mas na verdade, dentro de mim eu estava destruída, dentro de mim eu não tinha paz, eu pensava em morrer o tempo todo. Dentro da minha mente vinham só os pensamentos assim, para mim não tinha jeito, que para mim não tinha jeito, que eu não prestava, que eu não valia nada, que ninguém se importava comigo, que nem minha família se importou. E para mim tirar minha própria vida, eu tentei suicídio por várias vezes, né? Até que eu encontrei uma pessoa, tive um relacionamento com essa pessoa, né? Nesse período eu já tinha estava foragida dos bandidos porque eles tinham mandado me matar por conta de um crime que aconteceu que eu não tinha nada a ver, mas infelizmente acabou caindo para cima de mim. Foi quando eu tive que fugir, né? Para Bahia, fugi lá para Bahia, fiquei lá escondido uns 3 meses, aí que eu me afundei mesmo na droga. Afundei mesmo, porque eu achava, poxa, para mim tudo que eu faço dá errado, para mim não tem jeito. Então eu vou enfiar a cara na droga, na bebida e na farra mesmo, que pelo menos assim eu ocupo a minha mente para tentar tirar aqueles pensamentos ruins que vinham muito na minha cabeça. Eu achava que assim ia resolver, só que não, cada dia mais piorava. Aí eu voltei para Goiânia, tive esse relacionamento com essa pessoa, até que a gente terminou. Foi quando eu tentei o suicídio novamente. Nesse período que eu tentei o suicídio, tinha uma moça, antes de tentar o suicídio, tinha uma moça que conversava bastante comigo, da FJU, né? Tinha um familiar que também me convidava e tinha essa obreira da FJU que me conversava muito. Ela ia fazer núcleo lá onde eu morava, na comunidade, na favela, ela ia fazer núcleo lá. E ela sempre conversava, e eu via algo diferente nessa obreira, né? Eu via algo diferente nela, só que eu não sabia o que era, não entendia o que tinha nela, que passava aquela paz, né? Quando ela estava lá, a gente sentia paz perto dela, mas quando ela ia embora, os problemas voltavam novamente, né? Mas aí foi quando eu terminei esse relacionamento, tentei o suicídio e lembrei de tudo que essa obreira falava pra mim. Lembrei das orientações que ela me dava, das orações que ela fazia lá. Foi quando eu estava perto da igreja no dia, né, saindo do trabalho que eu estava trabalhando. Foi quando eu vim, sentei na escada da igreja e comecei a chorar. Aí eu chorava muito na escada da igreja e na minha mente vinha assim, Matas, não tem jeito, tá vendo? Até seu namorado terminou com você, te largou, ninguém te quer, ninguém te ama. E vinha muito esses pensamentos na minha cabeça. Foi quando veio uma obreira da FJU e conversou comigo. Eu não conseguia na hora entrar, eu sentei na escada, só que eu não conseguia entrar dentro da igreja. Não conseguia entrar dentro da igreja, porque parece que tinha algo que estava me travando as minhas pernas. Foi quando a obreira tocou no meu ombro. Quando ela tocou no meu ombro, parece que saiu algo ali na hora. E aí consegui entrar, ela sentou comigo na igreja, conversou, me orientou. Um ponto assim, muito bacana que eu acho, tipo assim, passava muita gente, mas ela estava ali no espírito e me deu atenção, né? Eu lembro que quando ela me atendeu ali, ela estava indo fazer um monte de coisa, mas ela parou ali, conversou comigo, me deu atenção. Eu vi ali, poxa, eles aqui são diferentes. Porque, por exemplo, ela sentou para me ouvir, ninguém me ouvia. E ela sentou para me ouvir, ouviu tudo que eu falei, eu desabafei, eu coloquei para fora tudo que estava dentro de mim. E foi quando eu levantei para sair, assim, depois que ela tinha conversado comigo, né? E eu, do nada, falei para ela assim, moça, eu posso te pedir uma coisa? Aí ela falou assim, pode. Aí eu falei, você me dá um abraço? Foi quando ela falou, te dou. Aí ela foi, me deu um abraço, eu senti como se fosse Deus me abraçando ali, né? Senti Deus me abraçando. Foi quando eu falei para ela assim, nunca mais eu saio daqui. Aí eu comecei ali minha jornada na fé. Eu comecei a fazer a campanha de libertação, ia nas reuniões da igreja. Depois comecei a ir no grupo jovem, na FJU. Aí os obreiros foram me ajudando. Eu me batizei nas águas. Depois busquei entender o que era, porque os pastores e os obreiros falavam sobre o Espírito Santo. Até então eu não sabia que existia o Espírito Santo, né? Não sabia nem o que era batismo nas águas. Eu aprendi tudo, eles foram me ensinando com a maior paciência, porque eu era bem cabeça dura, né? Mas eles tiveram muita paciência comigo e foram me ensinando, foram me orientando, até que eu comecei a entender as coisas de Deus, comecei a me lançar, a obedecer, me envolver mais com as coisas da FJU e evangelizar com os jovens. Aí eu comecei a buscar, fazer propósito, jejum, e aqueles sentimentos que tinha dentro de mim foi começando a sair, tudo aquilo de ruim que estava dentro de mim. Eu comecei a me libertar de tudo aquilo. Foi quando, em um momento ali com Deus, eu ouvindo até a rádio da igreja,
E falei para Deus, falei, meu Deus, se o Senhor está aqui, se revela para mim, porque eu não quero só ficar ouvindo os obreiros falar do Senhor, eu não quero só ficar ouvindo o pastor pregando no altar, eu quero conhecer esse Deus que todo mundo está falando. E se o Senhor não se revelar para mim, eu não vou conseguir permanecer, eu não vou conseguir resistir até o fim. Porque muitas pessoas saem da igreja. Eu não quero ser mais uma na estatística de um afastado, eu não quero me afastar. Eu quero, de fato e verdade, pegar firme com o Senhor. Foi quando eu em casa, dobrei o meu joelho ali, derramei, falei tudo, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho maus olhos, eu tenho malícia, eu sou uma pessoa que ainda tem desejo para as coisas do mundo, por mais que eu estou lá na igreja, na FJU, mas dentro de mim ainda pende por desejo de fazer coisas erradas, e eu não quero mais ter isso dentro de mim. Foi quando o próprio Deus veio ali e falou comigo, né? Ele falou assim, minha filha, eu tô contigo, eu sou com você. Ali eu tive paz, eu tive certeza. Uma coisa que aconteceu diferente dentro de mim foi que eu era muito insegura, eu era uma pessoa muito insegura, uma jovem muito insegura. Ali eu tive segurança, eu tive paz, eu tinha medo até de falar com as pessoas. Hoje as pessoas até falam para mim parar de falar, né? Tanto que eu converso. Antigamente não, antigamente eu quase não falava. Quando eu entrei na FJU mesmo, eu só ficava com um fonezinho no ouvido, um boné à barreta, ficava calada ali, quase não conversava com ninguém. E hoje não, eu converso com todo mundo, eu tenho segurança para falar com as pessoas. E uma coisa que mudou dentro de mim, que coisa que eu não tinha, era paz. Hoje eu tenho paz. Eu não preciso usar droga, não preciso fumar maconha, cheirar cocaína. Eu não preciso ficar dormindo com um monte de homem na noite para preencher algo dentro de mim. Porque o próprio Deus, o Espírito Santo, preencheu isso dentro de mim. Hoje eu tenho paz, eu consigo dormir. Houve uma transformação, eu sou uma pessoa que é segura. Minha família foi transformada, graças a Deus. Minha mãe que antes tinha me abandonado e meus irmãos, hoje minha mãe está na igreja com a gente, minha mãe está no grupo NP, faz o trabalho também no grupo NP, minha irmã está no grupo Depressão Tem Cura. Então, hoje, de fato e verdade, houve um antes e depois. Através da FJU, eu recebi a ajuda ali e hoje, de fato, eu tenho paz, eu sou feliz de verdade. Arrebentou então, tá? Obrigado por compartilhar e seguir firme no caminho certo para que jamais venha a voltar à vida velha. E que você, Wélia, seja um exemplo para aqueles com quem você vai ter contato, os jovens que você vai ter contato, para que eles possam ver Jesus através de você, né? Porque quem não tem o Espírito Santo não é dele, mas quem tem é. Se você tem o Espírito Santo, então você é. E se você é, as pessoas têm que ver Jesus através de você, através de nós, não é verdade? Tá bom, tá, Wélia? Obrigado, que Deus abençoe você. Agora, pastor Evandro, o pessoal que está em Goiânia, quer participar com a gente do Força Jovem, por favor. E o nosso encontro acontece todos os sábados, às 16 horas, aqui no centro de Goiânia, na Avenida Goiás 1449. E se você que quer mais de Deus, nós também temos o Algo a Mais, para aquele que de fato quer ter mais de Deus, da presença de Deus, às segundas-feiras, às 19 horas. Fechou então, tá? Um abração para vocês. Deus abençoe. A gente vai um intervalo rapidinho aí e conversa com o Igor quando a gente voltar. Fica ligado, galera. Já voltamos com a live FJU. Me sinto inferior perto das pessoas. Ai, eu me sinto tão horrível quando me olho no espelho. Todo mundo é melhor que eu. É importante que você entenda que você precisa cuidar do seu interior. Não é o seu exterior, é dentro de você. Você tem o Espírito Santo, você tem Deus dentro de você, você já automaticamente se torna uma pessoa bonita, linda. Confia em si mesma, no seu potencial. Então eu falo para você, aguenta firme que vai passar. Quando você entende que o que realmente faz a diferença é o que você é no seu interior. E a melhor coisa que você pode fazer é buscar ter o Espírito Santo dentro de você. Você vai absorver o caráter
nós não temos a capacidade de mudar ninguém, a não ser a nós mesmos. Quando você tem essa força interior que vem de um relacionamento com Deus, aí sim você tem força. Por isso que a gente tem que buscar em Deus, por isso que o seu foco tem que estar no Espírito Santo. O Clube do Livro é o seu convite semanal para o seu crescimento pessoal e espiritual. Junte-se a nós todo domingo, às 16 horas, ao vivo pelo YouTube, ou acesse a qualquer horário e lugar. Me diz uma coisa. Já comeu um lanche muito bom e teve aquela sensação magnífica? Pois é, quem cola com a galera da FJU tem essa sensação todo final de semana. E não é por conta de comida não. Mas todo encontro jovem tem uma palavra especial, prontinha esperando por você, só para te ajudar e te tornar alguém melhor. Então você. Não, você não. Você aí atrás da tela. Quer descobrir o que tem de tão especial aqui? Então cola com a galera da FJU. Lugar de jovem diferenciado. Voltamos com a live FJU. Vamos lá então, lembrando a todos, hein? Sábado agora o nosso encontro jovem, 16 horas, aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás. Você é o nosso convidado nesse final de semana de Páscoa. A gente vai estar junto e misturado no mesmo espírito da Semana Santa, tá bom? E aliás, não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Você que quer conhecer um pouquinho mais sobre Força Jovem, saber o que está acontecendo, ficar atento nos eventos que estão vindo por aí. Aliás, a gente vai ter o Mega Dance aqui no dia 11 de maio, já vai se preparando, coloca no seu calendário esse dia, porque vai ser o melhor Mega Dance que a gente já teve. Terceira edição do campeonato de dança do Força Jovem Universal. Vai ser Mega Dance Musical. Vai ser uma coisa muito, muito legal no ginásio do Ibirapuera. Então já coloca aí no seu calendário, tá bom? E não esqueça de seguir. Segue a gente no Instagram para você ficar acompanhando o que está acontecendo. Entra no nosso canal do Telegram, onde a gente coloca ali as coisas que estão acontecendo no Força Jovem. Dá uma olhadinha nos sites. Visita lá o YouTube da banda FJU, você que curte as músicas, participa das vigílias, das reuniões, você diz assim, poxa, como é que canta aquela música? Eu não sei como é que é. Entra no canal, Banda FJU, lá no YouTube, que você vai aprender as canções que estão por aí, tá bom? Vamos lá então, Igor. E você, quantos anos você tem? 19, bispo. 19 anos. Tá quanto tempo no Força Jovem? Bispo, eu tô 2 anos e 1 mês. 2 anos e 1 mês. Você é da onde aqui em São Paulo? Eu sou lá de Bloco de Itaquera, da região do Itaim. Nascido em São Paulo? Cresceu em São Paulo? Nunca saiu de São Paulo também? Não saiu. Nunca saiu. Então, conta pra gente a tua história. Como é que começou? Você conheceu a igreja há 2 anos atrás ou já tinha ido antes, quando era pequeno? Eu já tinha ido antes, bispo, porque a minha avó, ela frequentava a igreja e ela me levava. Obrigado, mas eu ia. Então você cresceu com a sua avó, com seus pais? Como é que foi? Eu cresci com a minha mãe e com a minha avó. Ela cuidou de mim e eu tenho mais 4 irmãos. Eu sou mais velho. O que houve com seu pai? O meu pai, ele bebia muito, bispo, e ele chegava em casa virado, totalmente com a cabeça virada. Ele vinha dos bares, do lugar onde ele estava, e chegava lá bêbado e agredia a minha mãe. E separaram depois ou não? Sim, senhor. Separaram. E por conta dessas brigas, né? Então já não estava dando certo há um tempo já. Chegava a agredir sua mãe verbalmente, fisicamente? Como é? Fisicamente mesmo. Ele chegou a encostar minha mãe na parede, enforcando, e ameaçava ela, né? Matar ela. E eu lembro dessa cena. Você viu isso? Chegou a ver? Senhor. Eu lembro que eu cheguei até ele, pequeno, bispo. Tinha uns 4 anos. E eu lembro que eu cheguei a puxar a camiseta dele. Só que ele, com a força bruta, né, me tirou e continuou ali prensando ela. Até um ponto que
o meu avô chegou, o pai dele, e separou aquela agressão. Né? Uhum. Como é que aquilo ali te afetou? Bispo, aquilo ali me deu uma mágoa, um ódio, sabe, do meu pai, um rancor. Eu não conseguia olhar nem ver a foto dele, porque eu lembrava dessa cena. E eu quis me vingar, eu queria me vingar pela minha mãe, porque para mim foi uma covardia. Um homem agrediu uma mulher, indefesa ali, que estava cuidando dos filhos, cuidando da casa, até para ele chegar, né, e tá ali no conforto. E ele passar a fazer aquilo me deu um ódio, bispo, uma mágoa. Então você cresceu pensando em se vingar? Sim, senhor. Tinha vontade mesmo de fazer uma coisa com ele? Sim, senhor. Até a ponto, bispo, de querer agredir ele, talvez até matar, bispo. Já vi um pensamento de querer matar ele, já. Uhum. Mas aí você separou da sua mãe, então saiu de casa. Sim, senhor. Aí você ficou com a mãe e com a avó. Sim, senhor. E aí? E depois? Aí, bispo, eu cresci, né, na casa da minha avó, e então eu lembro que eu conheci uns amigos, uns colegas, e foi assim, bispo, onde tudo começou. Eu teve aquelas amizades, até então eu não bebia nem fumava, não fazia nada de errado. Eu era um jovem. Mas então, bispo, eu comecei a sair pros baile funk, a fumar narguilé, a beber. E eu lembro que a minha mãe falava para mim: filho, não faz isso porque você é exemplo para os seus irmãos. Se você fizer isso, lá na frente eles vão ser o que você está sendo hoje. Porque realmente, bispo, eu cuidava deles, eu fui como um pai para eles. Cuidava, trocava, levava para a escola, fazia praticamente tudo, porque minha mãe trabalhava. Então, bispo, eu lembro que durante esses dias que eu comecei a sair para os baile funk, a beber, a fumar, eu lembro que eu chegava de madrugada, 3 horas da manhã, e lá estava minha mãe no portão me esperando, já revoltada, porque ela tinha conversado comigo e eu tinha virado a cabeça, né? Eu virei um menino rebelde. E então, bispo, eu lembro que de uma vez que eu entrei, ela discutindo, eu abaixei a cabeça, eu falei: não, sim senhora, eu vou mudar. Só que a mesma coisa, bispo, a mesma repetição. Eu falava que ia mudar e não conseguia, porque vinha, né, os momentos, aí eu falava: não, eu quero ir, vai ter menina lá, vai ter bebida. Então eu falei: não, eu vou ir então. Aí saía. Aí até então, bispo, eu lembro que também eu, chegando em um desses baile funk, foi onde eu ouvi uma voz. Eu estava lá com o copo de bebida na mão e eu ouvi uma voz que disse assim, na minha mente: aí não é o seu lugar. E eu olhei ao meu redor, procurando, tipo, sabe, assustado. E eu vi que não tinha sido uma pessoa que tinha falado comigo. Eu falei: não é possível, porque a pessoa estava à distância de mim, assim, em questão de 1 metro. Eu falei: não. E na hora eu perdi o prazer de estar ali. Eu perdi o prazer de, sabe, estar ali curtindo. Então eu levei o copo de bebida que eu estava na mão pro meu amigo, meu colega, deixei com ele e falei assim: eu vou embora. Não quero mais ficar aqui não. E até no momento eles me zoaram, falaram: ih, meu, o jeito de jovem, né? Bateu a nave, já subiu pra cabeça, já bebida, tá bêbado. Desse jeito. Aí eu saí, virei as costas, nem liguei. Virei e saí andando pela rua. E eu lembro, bispo, que eu via vozes na minha mente, que dizendo assim: se mata, põe um fim nisso, põe um fim tudo nisso. E sabe, bispo, eu colocava a mão assim na minha cabeça como se eu quisesse arrancar algo de mim. Porque eu não aguentava mais ouvir aquelas vozes, eram muitas vozes. E eu não sabia pôr um fim nelas. Eu dizia não, mas parece que elas tinham mais força do que eu, sabe? E eu lembro que eu cheguei em casa e lá estava minha mãe, de novo no portão. E eu entrei, abaixei a cabeça, falei: sim senhora, mãe, entrei. Aí ela falando comigo, isso foi numa terça-feira, bispo. Eu lembro que quando eu ouvi tudo que ela falou, eu até entrei em uma discussão com ela. Falei: não, mãe, eu já sou grande, já tenho 17 anos, eu já sei o que eu faço, se ela não precisa se preocupar comigo, sabe, bispo? E até então eu dormi. E no outro dia, na quarta-feira, o meu primo, ele é da FJU, né? O pai dele é um obreiro, ele tá ali. E eu lembro que ele me fez um convite. Ele chegou até mim e falou assim: ó, primo, hoje, às 8 horas da noite, às 18, vai ter uma reunião especial. A gente vai estar começando um novo propósito lá na igreja, chamado Noite da Alma.
E aquilo mexeu comigo. Eu falei, você entende? Noite da alma. Eu falei, não, eu vou sim. Ele falou, não, então vamos marcar então para você ir comigo 8 horas e a gente se vê lá na igreja. Eu falei, não. Então eu fui, né, se arrumei. E eu lembro, bispo, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei lá, sentei nos últimos bancos. E até que o pastor começou a reunião, começou a falar, a pregar, né? E foi como se o pastor estivesse falando comigo. Falando só pra mim, sabe? Falando, não é possível, meu primo deve ter contado pra esse pastor a minha vida. Porque ele tava contando tudo que eu tava passando. E eu lembro que nessa reunião me fez despertar. Porque eu nunca esqueço desse detalhe, que quando ele pregou a palavra, ele falou sobre as 7 taças da ira de Deus. Ele falou que cada vez que a gente ia pecando, aquelas taças iam se enchendo. Até uma hora que a misericórdia de Deus transbordasse, né? E a gente poderia morrer e perder a salvação e ir para o inferno. E aquilo me despertou. Eu pensei, eu falei, nossa, se eu morrer aqui agora, aqui dentro da igreja, eu vou para o inferno. Se eu morrer aqui, nesse lugar, eu vou para o inferno. E foi daí que tudo começou, bispo, a minha jornada na fé. Que eu comecei a ir nas reuniões e me batizei, peguei firme, entrei para o Força Jovem. E o Força Jovem foi uma família, bispo. Foi uma família, me ensinou a ser um homem disciplinado, um homem com caráter, sabe, bispo? Aquele rapaz que, totalmente desestruturado, mudou. Eu vi começar uma mudança em mim, eu vi. Não só porque eu tinha deixado os vícios, não. Mas porque eu via que Deus estava trabalhando, o Senhor Jesus estava trabalhando. E então, bispo, o pastor, em uma das reuniões do Força Jovem, ele contou sobre o jejum de Daniel. E aquilo sabe, bispo, me fez querer participar daquele jejum. Eu fiquei interessado, falei, não, eu vou participar. Não sei como que faz, mas eu procurei saber. E até então, bispo, me santifiquei, me separei. E o grande dia seria, né, que iria começar no dia 10 de 2022, lá em abril, e iria terminar no dia 1 de maio. Eu lembro que o grande dia foi quando o Espírito Santo veio sobre mim, foi dia 1 de maio, bispo, de 2022. Eu lembro que eu estava ali na frente do altar buscando, eu já tinha sacrificado, já tinha feito tudo. Tudo que eu poderia ter feito, eu fiz, bispo. Propósito, sacrifício, sabe? E até então, bispo, eu lembro que ali na frente do altar eu falei tudo, fui sincero, e até na hora que eu fiquei em silêncio, para Deus falar comigo. E eu lembro que eu vi uma voz que dizia assim, eu sou contigo. E na hora, bispo, na hora que aquela voz falou comigo, me deu, sabe, aquela certeza, aquela convicção, que eu já não estava mais sozinho. Que eu não andaria mais sozinho. E na hora aquele vazio, aquela angústia, sumiu. Foi como, sabe, uma troca, vamos dizer assim. Sabe? Foi muito algo surreal, sobrenatural, bispo. E eu lembro que eu queria até pregar para as pessoas que estavam ali dentro da igreja, participando da reunião, e para todos que estavam lá fora, né? Para dizer que eu não tinha apenas ouvido falar do Senhor Jesus, mas que Ele estava ali comigo. E que eu tinha um conhecido de fato e de verdade. Verdadeiramente eu tinha conhecido a Ele. E daí, bispo, começou todas as mudanças. Eu caminhar com a família, passei a voltar e até ser melhor. Muito mais melhor, bispo. A ser aquele homem de valor, disciplinado, de caráter. Perdoa seu pai? Sim, senhor. Com certeza, bispo. Se a gente não tivesse perdoado, a gente não estaria aqui, bispo. Hoje você tem contato com ele ou não? Como é que é com seu pai? Sim, senhor, bispo. Eu tenho, assim, a gente tem ligação, falei em ligação. Ele até me chamou para ir lá na casa dele. Só por conta da correria, eu não tô conseguindo ir lá, mas eu vou lá sim, fazer uma visita para ele. Não tem mágoa, não tem mais nada? Não, senhor, bispo. Nada, bispo. Tá trabalhando, estudando, você faz o quê? Bispo, eu terminei a escola, eu tô trabalhando. Eu trabalho com, sabe, bispo, arquitetura, pinto parede, esses negócios, bispo. Decorador. Reforma, isso. E o que você quer pro seu futuro? Bispo, eu iniciei a fazer a obra de Deus. Eu quero ser futuro pastor aqui da igreja. Tem certeza? Absoluta, bispo. Você sabe o que quer fazer a obra de Deus no altar? Sim, senhor, bispo. O que você acha que é? É uma ida sem volta, bispo. É o sacrifício total. Tem gente que diz assim, bispo, eu quero ser pastor porque eu quero estar ali, ser visto, né? Ter o título, estar ali com a gravata. Mas não, é um sacrifício, bispo. Quando a gente
vai para fazer a obra de Deus no altar, a gente tem que ter essa noção que é uma ida sem volta. Que a gente está lidando com almas, bispo. Não tem por que voltar, né? Uma ida assim, porque não tem por que voltar mesmo. Você vai estar servindo a Deus para sempre. Amém. Né? E isso é um privilégio. Isso não é uma punição. É um privilégio. Tem gente que daria tudo para servir o Bill Gates, para servir os homens mais ricos do mundo. Né? A gente serve a Deus. E olha o resultado. Se vocês estão aqui hoje é porque homens e mulheres abriram mão dos sonhos pessoais para servir a Deus. Senão vocês não estavam aqui, eu não estava aqui. Né? Aí imagina como é que Deus cuida daqueles que o servem. Não é verdade? Como que Deus cuida? Eu sempre falo que para Deus, aqueles que servem a Ele no altar são como as galinhas dos ovos de ouro. Porque eles ficam chocando todo dia, né? Falando de Jesus, dando oportunidade para as pessoas. Então ele tem que cuidar da gente. Ele cuida da nossa saúde, ele cuida da nossa família, ele tem que cuidar da gente, protege a gente, porque a gente está a serviço dele. A gente não está para se servir, a gente está a serviço dele. É igual o patrão que tem um funcionário exemplar, aquele melhor funcionário. Como é que ele vai tratar aquele funcionário? Ele teria que ser muito burro para tratar aquele funcionário mal, porque ele depende daquele funcionário. Aquele funcionário ajuda ele. É diferente do funcionário que chega atrasado, que rouba, ele quer que vai embora. Mas o bom funcionário não quer perder por nada. Então imagina como que Deus não cuida daqueles que o servem. Então não tem privilégio melhor do que esse. Não existe nenhuma profissão nesse mundo que seja mais importante daquela que nós temos. Que não é uma profissão, é uma vocação de levar o evangelho a toda criatura. Foi isso que Jesus disse. Ide por todo o mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. E é isso que a gente tem feito. É isso que nós fazemos. Estamos fazendo aqui agora com você. Então, se você tem esse desejo, pode ter certeza que isso aí vem de Deus, Ele vai te usar. Tá bom? Obrigado, Taígo. Você participa do Força Jovem onde? Lá no bloco de Itaquera, bispo. Mas qual igreja lá? A região do Itaim, na igreja Parque Santeita. E qual o endereço lá, o dia do Encontro Jovem? Bispo, a gente está fazendo todo sábado, às 4 horas da tarde. Sábado, 4 horas da tarde. Sim, qual o endereço lá? Rua Manuel Pascoal, número 364. Então tá bom. Então se você vive aí, pro lado de Itaquera, perto de onde ele frequenta, você também é convidado para estar com eles aí, para participar do Força Jovem. Nesse sábado, 4 da tarde, a gente vai estar aqui na Avenida Celso Garcia, 499, no Brás, nessa Semana Santa. Invista na sua vida espiritual. Esses últimos 3 dias do jejum de Daniel. Aí talvez você diga assim, mas poxa, eu não comecei o jejum. O jejum são 21 dias, a gente só tem 3 dias. Faz desses 3 dias os seus 21 dias. Você vai ver o que vai acontecer. Tá bom? Igor, Leandra, obrigado. Dá uma olhadinha lá para eles, dá tchau para eles. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço, até a próxima. Estamos mais juntos do que nunca.